O presidente Lula disse hoje que vai pensar em quem vai indicar para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Lula disse que não quer um amigo, mas um ministro... Mas um ministro, ponto, barra. O presidente afirmou que quer uma pessoa gabaritada. Abre aspas. Não sei se mulher ou homem, preto ou branco. Fecha aspas. As declarações foram dadas numa entrevista coletiva em Roma. Vamos ver. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa qualidade que eu quero. É essa, a única que eu quero é essa. E foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, as ministras, e vai continuar sendo assim. Quando eu chegar no Brasil, sabe, eu vou conversar com muita gente do meu governo e vou tomar uma decisão e anunciar quem é que eu vou mandar para ser, sabe, promulgado pelo Senado. É a volta do presidente Lula, né, Reinaldo? Rapidinho, né? Viagem rápida, justamente para resolver esse e outros assuntos que ele precisa definir também. Mas vamos falar desse em especial, né? Qual que é a tua expectativa para a indicação do presidente Lula? Alguns nomes despontam, né? Todos eles de homens. Isso. Eu não vejo nenhum problema nisso. Veja só. Uma coisa é você ter cotas, e acho que elas são necessárias. Já fui contra, mudei de ideia. Já expliquei os critérios que eu mudei de ideia. Não vou agora me perder em minudências nisso aqui. Agora, quando chega a essa coisa de Supremo, de não sei o quê, de cargos, enfim, de indicação de alguém que passa pelo critério da confiança, e não há nada de errado nisso, em passar também pelo critério da confiança, pelo critério do equilíbrio político, também é razoável, é de política que estamos falando, no fim das contas. Eu não vejo que deva ser esse o critério, né? Votos certos e errados dados no Supremo ao longo do tempo não tem gênero. Já houve ministras ali que deram votos muito errados. Tão poucas ministras deram voto errado? Sim. A Rosa Weber, sim, uma grande ministra, teve um papel importante no golpe, mas ela votou contra o habeas corpus preventivo para o Lula, por exemplo, dizendo que era a favor. Disse, voto, a colegialidade, a jurisprudência desta corte, não sei o quê, mas se estivesse votando no mérito, como ela de fato fez mais adiante, quando se votou a ação declaratória de constitucionalidade, aí eu votaria para ele não ficar preso. Mas agora eu voto para não conceder o habeas corpus. Um voto muito errado. Ela ser mulher não a livrou desse voto errado. Né? E outro. Então, Joaquim Barbosa, negro, errou brutalmente às vezes, né? Fux, judeu, errou feio. Outros erraram. Alexandre de Moraes, no caso do habeas corpus preventivo, também errou. De qualquer modo, né, a indicação de ministros é uma prerrogativa do presidente e eu acho que ele tem de pensar, ele e qualquer outro, pensa na equação política. Mas e a questão jurídica que fica em segundo plano? Se a pessoa tiver competência, também, acho que tem, todos os que estão aí, né? Dada a competência como fundamento, como base, como elemento basilar da escolha, que exista, a partir daí, é justo que o governante faça escolhas que têm um fundamento também político. E acho que, nesse particular, o Jorge Messias desponta como favorito. Não sei se será, não estou cantando bola aqui, tá? Eu não tenho informação de que será o Jorge Messias. Acho
considerando todas as variáveis, que ele parece estar na frente, né? Ah, não, vamos dar um cavalo de pau nisso tudo e o Lula vai fazer uma escolha para pensar em reparações no Supremo. Então, vai ser mulher, vai ser negra, vai ser não sei o quê. Não sei. Se for uma mulher negra e reacionária, continua a ser eficaz esse critério? Uma pergunta. Mas existe mulher negra reacionária no Brasil? Claro que existe. Você não nasce com ideologia na pele, né? Nem no gênero. As pessoas são livres para escolher pensamento. Tem. Não é isso? A pessoa que cuidou da cultura no governo Bolsonaro, a mais reacionária de todas, era um negro. Então, assim, a pessoa não nasce com uma convicção por causa da cor da pele. Eu até diria, se você reúne essas tais e tais condições, qualidades, enfim, atributos que o colocam entre aqueles que são tradicionalmente discriminados no Brasil, o esperável seria que você se tornasse alguém que usasse essa condição para também ajudar outros que compartilham e partilham dessas características. A gente sabe que nem sempre é assim, né, Diego? Ah, com certeza. Ô, Reinaldo, eu queria te fazer aqui um contraponto e pedir a sua opinião. Perguntando, assim, porque, lógico, somos todos plurais, né? Então, quer dizer, tem negro que pensa de um jeito, negro que pensa de outro, mulher que pensa de um jeito, mulher que pensa de outro, LGBT que pensa de um jeito, LGBT que pensa de outro. Concordo contigo. Mas, assim, será que dentro daqueles critérios que o presidente considera que são os mais adequados, né, para escolher um candidato, nenhuma pessoa negra, nenhuma mulher negra se encaixa? Será que não é um desconhecimento? Não sei. A gente só pode responder isso em tese. Sim. Talvez sim. Quem? Veja, a gente só pode responder isso em tese. Né? Vamos lá. Nós temos... O nosso Supremo, ele tem uma tradição de independência. Eu vou chegar à sua questão. Tá bom. Quer dizer, primeiro eu respondi com uma pergunta também. Deve ter, mas é uma questão em tese. Sim. Né? Mas o nosso Supremo, e quero voltar à questão depois. O nosso Supremo tem uma tradição de independência que é muito maior do que da Suprema Corte Americana. Já tratamos disso aqui. Não tenha dúvida que alguém nomeado por um republicano nos Estados Unidos votará 95% das vezes com os republicanos. E que alguém indicado por um democrata nos Estados Unidos votará 95% das vezes com um democrata. Aí a gente pode falar, bom, os Estados Unidos nunca foram uma democracia. Será? Acho que ela está bastante arranhada agora, mas não é por isso. No Brasil, eu volto à questão do habeas corpus preventivo. Negaram o habeas corpus preventivo e permitiram que o Sérgio Moro prendesse o Lula 3 dias depois, mandasse prender, Fachin, indicado pela Dilma, Barroso, indicado pela Dilma, Rosa Weber, indicado pela Dilma, Luiz Fux, indicado pela Dilma, Carmen Lúcia, indicada pelo Lula, e Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. Então, aí se poderia dizer assim, bom, aí o único que deu um voto coerente, já que foi indicado pelo Temer, que sucedeu Dilma, que não gostava do Lula, foi o Alexandre. Não, mas vamos pegar então os que votaram a favor do habeas corpus. Celso de Mello, indicado pelo Sarney, Gilmar Mendes, indicado pela FHC, Marco Aurélio, indicado pelo Collor, e aí sim, Dias Toffoli e Lewandowski, esses indicados pelo Lula. Não é? Então você vê que não teve uma escolha que dependeu de quem indicou. Noto, em contraste, que André Mendonça e Nunes Marques, estes sim, até agora não votaram contra as pretensões ou a visão de mundo de Jair Bolsonaro. Estabeleceu-se ali uma fidelidade.
a direita não tem, afinal de contas, esses problemas. Eu não acho que se cuide no Supremo, com todas as vênias a quem pensa diferente, de ficar fazendo no Supremo, entre os 11, política identitária. Acho que ela se faz em outros lugares também. Se existir esta pessoa que reúna também as condições de confiança, eu não vejo nada de errado em que haja o critério da confiança. Assim é no mundo inteiro. E nem por isso as Supremas Cortes não funcionam. Até porque, às vezes, em que eu vi ministros do Supremo votando contra as pretensões, ou pelo menos o grupo político de quem os nomeou, não foram necessariamente coisas boas, né? Não há dúvida de que o Fux poderia ser considerado um caso exemplar de independência. Ele foi indicado pela Dilma e votou sistematicamente contra o campo progressista. Sistematicamente. Mas não só contra o campo progressista, votou também contra teses importantes para o equilíbrio das contas públicas, como fez, por exemplo, com o auxílio moradia para todos os membros do Ministério Público e do Judiciário. À época não havia a obrigação de entregar um voto visto em 90 dias, ele demorou 4 anos. Isso custou 5 bilhões aos cofres públicos. E gente que morava em São Paulo e exercia o cargo em São Paulo e tinha casa em São Paulo, para dar um exemplo, ganhava auxílio moradia morando na sua própria casa. Era um aumento de salário. Então, e no caso do julgamento agora, com a devida vênia, eu não estou pregando a deposição do ministro, mas ele deu um voto vergonhoso. Então, de certo modo, foi o ministro mais independente que teve. A Carmen Lúcia foi muito independente. Essas coisas assim, eu vou começar a ser desagradável agora em algumas coisas. A Carmen Lúcia ficou segurando a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que poderia tirar o Lula da cadeia. Ela ficou, o tempo todo que ela ficou lá, ela poderia ter votado e não votou. Porque aí, o modo de parecer independente era não votar. Veja como essa coisa é mais complexa. A dialética, para o bem e para o mal, existe. Porque também, a hora que você vota, você vai... Bom, eu estou aqui, vou mostrar que eu sou independente. O Joaquim Barbosa foi indicado pelo PT. O Joaquim Barbosa, com a devida vênia, teve uma péssima atuação durante o mensalão. Ele não entende direito de defesa. Recentemente apareceu agora com o advogado Pacheco, morreu, circunstâncias trágicas. Apareceu ali um questionamento feito pelo advogado no Supremo, e o advogado estava correto, e ele mandou tirar o advogado do Supremo. E aí se dizia, não pensa não que porque me indicou agora eu vou ser servil. Então, veja, é preciso que tenha alguém que eventualmente não tenha medo. A pessoa não pode ter medo de contrariar quem indicou, mas também não pode fazer questão de contrariar quem indicou. Porque isso também existe. A coisa é mais complexa do que parece. Se você precisa demonstrar independência, você já não é independente. Só é realmente autônomo quem não precisa provar que é autônomo. Se você toma atitudes injustificáveis para provar sua autonomia,
você é refém não de quem o indicou, mas você é refém dos adversários de quem o indicou. Então, esse equilíbrio é muito mais delicado do que o nicho da política identitária, né? Muita gente vai ficar insatisfeita, mas é assim. Acho eu que, como está hoje, o Messias tem mais chance, mas as outras saídas também são saídas que resolvem questões ali. O Pacheco é o nome predileto do Senado, por razões óbvias. Também tem a simpatia de ministros do Supremo. O Bruno Dantas também tem uma boa relação com o Lula, poderia abrir uma vaga para o Pacheco no TCU, enfim, tudo isso está na equação. Finalmente, pode ser até que o Lula ceda a esses apelos outros e indique alguém fora desse trio que está aí sendo dado como óbvio. Não é aquilo em que eu acredito, mas estou aqui para ser surpreendido, né? Adoraria ser surpreendido, porque acho que certamente pode ser uma pessoa capaz, competente e tal, né? Agora, eu nunca fui favorável nem à votação para Supremo, eu tenho textos a respeito. Eu nunca fui favorável àquela escolha, àquela votação que se fazia lá na Associação dos Procuradores, né? Que não faz o menor sentido, até porque eles representam um grupo do Ministério Público da União, né? Era um sindicato que elegia 3 nomes para entregar ao presidente. Sempre fui contra. Acho que tem que ser uma indicação do presidente, a prerrogativa constitucional, e o Senado tem que resolver, né? É o Senado que decide, né? Mas não trabalho com esse critério nesse caso, como não trabalharia em nenhum outro caso em que houvesse esse tipo de questão, né? Acho que a gente precisa, assim, pensar nas cotas, nas escolas, no serviço público, isso sim, né? Se pensar para integrar as pessoas. O Supremo não é um trabalho de reparação social, né? Não é ali que se vai pensar reparação social. Pode ser, sim, pode ser que não. Aí você diz, mas não haveria gente com todas essas características? Talvez sim, em as havendo, né? Agora, o critério de confiança, que não tem nada de errado com isso, nada de errado no critério de confiança, no mundo inteiro tem isso, aí não depende muito disso, né?